que tem no portfólio, como é que está a vacância, alavancagem, qual que é a estratégia de vocês? É comprar, sentar em cima, é negociar os imóveis? O GALG, ele é uma estratégia, ela é focada no chamado contrato atípico de locação. Vamos falar do Game 11, o fundo de melhor nome do Brasil. Guardian Multi-Estratégia, né? Então ele é um fundo de papel, ele tem uma distribuição de investimento dele, mais ou menos ali 30% da carteira em créditos estruturados e o restante em créditos mais high grade, que são os créditos de menos risco, né? Que o mercado chama. Sejam bem-vindos a mais um Reis dos FIIs. É o programa que eu trago os gestores dos principais fundos do Brasil para bater um papo, né? Falar de fundos imobiliários, né? O quadro que a gente fala de fundos imobiliários aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui com o Gustavo Asdorian, da Guardian Gestora. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem? Obrigado por me receber, né? Obrigado pela oportunidade aqui de falar. A gente vai falar do histórico da gestora, do histórico do Gustavo e, sobretudo, dos principais fundos da Guardian, que é o Game 11, bom nome, e o GALG 11, que é o fundo de logística da Guardian. Gustavo, vou pedir para você contar um pouco do seu histórico profissional. Você é o principal sócio da Guardian, isso é uma informação importante para quem está nos acompanhando. Legal. Não, vamos lá. Eu tenho um histórico, né, de mercado financeiro barra imobiliário, então eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado, onde eu tive passagens pelo Banco Itaú BBA, na parte de crédito, analista ali de grandes empresas, que é o banco atendia, de diversos setores. Depois eu trabalhei num hedge fund que tinha sede em Nova York, escritório em São Paulo, e aí não fiquei tanto tempo, mais ou menos 2 anos, que eles reduziram o escritório na época, em 2008, na crise, e fecharam os fundos, na verdade. Passei pelo Citibank e nos últimos 10 anos, antes de montar a Guardian, eu estava na BRZ Investimentos, do Grupo GP, eu era o sócio da parte de crédito, então eu olhava ali mais de 1,5 bi em fundos de crédito líquidos, estruturados, e aí depois há 3 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, a gente tinha imóveis próprios nossos e montamos a gestora com base nisso, que eram imóveis de logística. Então listamos o fundo, e depois fomos fazendo outros fundos, né? Então o primeiro foi o Galmi, né, que hoje tem mais ou menos R$ 1 bilhão em imóveis. Depois a gente fez o Game, que é o nome que você comentou, né, interessante, Guardian Multi-Estratégia, que é um fundo de papel, é um fundo de mais ou menos R$ 200 milhões. E aí na gestora a gente também tem fundos de crédito, além da parte imobiliária, que é um fundo de previdência e fundos de crédito consignado. Conta um pouquinho do histórico da gestora, quem são os principais sócios? Então a gestora tem esses 3 anos, os principais sócios, né, então eu já comentamos aqui, né, o histórico, a gente tem o Randall Terada, que ele, né, conheci ele, trabalhamos juntos no Itaú BBA, lá no começo dos anos 2000, né, ele tem bastante experiência, né, em crédito corporativo, então ele tem perto aí de 25 anos, né, de experiência em risco e crédito. Ele foi Itaú BBA, depois Votorantim, e depois trabalhou numa outra gestora, antes de se juntar à Guardian. A gente tem o Pedro Klippel e o Julian, que eles, antes de ir para a Guardian, eram da Bari Asset. Então, eles montaram lá um fundo de crédito estruturado, de papel. O que eles fazem mais lá na gestora é cuidar lá do game, do fundo de papel. E o Júnior também, ele montou a securitizadora antes de montar o fundo. Então, ali ele sabe tudo que acontece nesses créditos estruturados ali na cozinha, né, dos créditos. Então, ele conhece bastante de estrutura. E aí a gente tem o Guilherme Maziero e o Antônio Lopes, que eram da CBRE, da Richard Ellis, que é líder aí, né, tem mais de 80% de market share de grandes transações imobiliárias no Brasil, que eles cuidam da parte de tijolo. Então a gente comenta ali na Guardia que a gente tem um time que todo mundo tem aí 15, 20 anos ou mais de experiência em mercado, então bastante experiência. O pessoal tem histórico em boas casas e complementares, as pessoas têm experiências complementares, então crédito corporativo, crédito estruturado, imobiliário, gestão de fundo, de modo que a gente está bastante contente hoje, o time acho que está bem preparado e fazendo um bom trabalho. Vamos falar dos dois fundos. Vamos começar pelo GALG 11. Gostaria que você falasse
que tem no portfólio, como é que está a vacância, alavancagem, qual que é a estratégia de vocês? É comprar, sentar em cima, é negociar os imóveis? Fala um pouquinho do fundo como toda a quantidade de cotistas. Legal. Então, o GALG, ele é é o Guardian Logística, né? Bem daí a sigla GALG. E ele é uma estratégia que é bem interessante. Ela é focada no chamado contrato atípico de locação. E aí, o que é o contrato atípico, né? Tudo que não se encaixa na lei do inquilinato, que é diferente dela, é conhecido como atípico e tem vários tipos, né? Agora, o que a gente tem lá na carteira, que é o grande diferencial, onde todos os nossos imóveis têm esse contrato, são contratos que a multa para o locatário sair antes do vencimento, ela é 100% do prazo remanescente do contrato. Então, é o mais forte que tem, né, de estilo de contratos atípicos. Então, todos os contratos de locação no GALG, eles têm essa multa que é 100% do prazo. Você tem uma combinação disso com empresas que são as locatárias, que são empresas de primeira linha. Então, a gente tem lá multinacionais, como BRF, Air Liquide, que é a maior empresa de gás industrial do mundo, e a British American Tobacco, a maior empresa do setor no mundo, né? E você tem um prazo do contrato muito longo. Então, a gente fala que é uma combinação de contrato forte, um pagamento obrigatório, por muito tempo, e com um pagador que não vai quebrar, que é muito bom. Então, essas empresas têm até nota de crédito pelas grandes agências de crédito igual ou até melhor do que o soberano brasileiro, tá? Então, esse é um pouco da estratégia, né, de como está formado, né, o fundo. Ele tem imóveis em todas não, mas em várias regiões do Brasil, não é focado só em Sudeste, é Sudeste, Sul e Nordeste, e ali os imóveis, no Nordeste a gente tem 2 imóveis alugados para a BRF. A BRF ela tem 3 grandes centros de distribuição refrigerados no Brasil e 2 são do GALG. E ali um deles é interessante que a fábrica da BRF que atende a região Nordeste brasileira, ela é colada em um dos nossos imóveis e tem até uma esteira refrigerada que leva os alimentos da fábrica para o galpão, e o galpão ali ele distribui não só para os clientes finais, supermercados, mas também para os outros galpões da BRF pelo Brasil. Então, são imóveis assim super estratégicos para a companhia, e aí esse é o resumo aí rápido do portfólio do Gal. E, aí, e só, desculpa, complementando, que você perguntou se é sentar em cima dos imóveis ou não, a gente já vem fazendo uma gestão ativa, então a gente busca sim reciclar ativos da carteira. Então já teve um imóvel que a gente vendeu com retorno bem acima do CDI e de inflação, que a gente aproveitou, né, para fazer essa reciclagem mesmo de portfólio. E a gente olha então o mercado agora para comprar novos imóveis e também, ou com alguma outra proposta de venda, que a gente já tem conversas lá na carteira, para vender imóveis se for interessante, e repor com imóveis novos, com contratos mais longos, mantendo ainda, pelo que a gente está identificando de novos ativos para compra, essas características de contrato atípico com locatário de muita qualidade. Quantos imóveis são? Hoje o fundo tem 5 imóveis. 5 imóveis. Então dá o quê? 20% mais ou menos cada imóvel? É desproporcional porque Tá. você tem os da Air Liquide, que tem 2 que são menores, os 2 da BRF são grandes e o da British American Tobacco, ele é grande também. Então, você tem 3 maiores e 2 pequenos. Fala um pouquinho da alavancagem do fundo. Então o fundo, ele tem ali perto de 1 bilhão em ativos, Ativo. mas o PL dele é ali mais perto de 550, 600 milhões. Então ele tem aí uma alavancagem perto de 400 milhões de reais, 390, ao redor disso. E aí qual que é a estratégia, né, dessa alavancagem? Então, os imóveis eles foram comprados, né, no fundo com um retorno entre 8,25 e 12, e os recursos para compra, além do patrimônio do fundo, foram com linhas de financiamento, são CRIs, com custos muito mais baixos do que essas rentabilidades dos imóveis. Então, a gente tem hoje a alavancagem que custa menos do que o governo federal brasileiro toma dinheiro emprestado. Então, a taxas menores que a NTN-B, por exemplo. Uhum. Então, uma alavancagem que já nesse ponto
gera muito valor para o investidor. A gente brinca que numa gestão de uma empresa muito grande, né, indústria ou qualquer empresa grande, você tem uma estrutura ótima de capital. Se os administradores da empresa não usam, né, não gerem a empresa perto da estrutura ótima, estão fazendo um mau negócio. Então ali a gente faz justamente isso, a gente tenta chegar perto aí da estrutura ótima de capital para maximizar o retorno do cotista. E ali a gente faz, por que que a gente consegue fazer? Porque a gente tem esses contratos que o pagamento é obrigatório e o pagador tem muita qualidade. Então, com isso, Uhum. se a gente faz a operação como a gente fez, que é casada, né, então a dívida ela tem o mesmo fluxo dos contratos de locação. Então não vai ter um vencimento no final do contrato que ele é maior do que o próprio aluguel, não tem parcela intermediária, então não tem pegadinha assim Tá. na dívida. O seu, quanto que é o médio de aluguel? O prazo médio de aluguel? 9 anos. 9 anos. E a dívida? A dívida é casada, é um pouco menos. Ah, tá. É um pouco menos. Então, com isso, a gente tem esse casamento do fluxo, a gente tem o casamento do indexador, porque todos os contratos são reajustados por IPCA. Acho que esse é um ponto interessante, até, né, um parênteses aí da alavancagem, que a gente teve juízo e sorte de ter feito todos os contratos em IPCA. Então, com esses movimentos que a gente viu na pandemia de GPM muito alto, ou muita volatilidade, com o IPCA que não teve isso, a gente não teve problema em repassar todos os reajustes, não está tendo nenhum problema com isso. E a dívida ela reajusta uma vez por ano no mesmo dia que o contrato reajusta por IPCA também. Então, ela é casado tanto no fluxo quanto no indexador. Então, acho que a gente é bem conservador ali quando você vai olhar, né, quem são os locatários, os tipos de contrato. Mas aí a pessoa pergunta, poxa, Gustavo, mas como que você fala que é conservador se tem alavancagem? Porque ela é feita de uma forma conservadora, de uma forma que a gente se viu quase que obrigado a fazer, dado a qualidade do contrato e o nível da multa. E aí a gente, com isso, né, faz uma gestão para entregar mais retorno para o investidor com risco baixo. Vários fundos de logística estão fazendo emissão, imagino que em algum momento talvez você faça também. A estratégia é manter esse perfil de comprar ativos com contratos atípicos ou não? É ir para os contratos típicos também? A gente não tem uma regra que obrigue a seguir sempre com compra de imóveis com contratos atípicos. Mas hoje, né, o que a gente está olhando aí de imóveis-alvo para compra são imóveis que têm contratos atípicos, muito no perfil dos que já estão na carteira, com locatários sendo grandes empresas, com boa qualidade de crédito, salvo um dos imóveis, que é uma empresa menor, mas com muita garantia em cima do contrato, então também o risco ficaria equivalente, tá? De forma que o fundo, ele, numa eventual emissão, ele ficaria maior e com as mesmas características e mais diversificado. Esse é o grande objetivo, é que ele fique maior, com mais diversificação, mas mantenha o retorno e mantenha a qualidade da carteira. Vamos falar do Game 11, o fundo de melhor nome do Brasil. Vamos lá, o Game 11, ele tem um nome interessante, que ele vem do Guardian Multi-Estratégia, né? Então ele é um fundo de papel que hoje ele tem uma distribuição de investimento dele, mais ou menos ali 30% da carteira em créditos estruturados e o restante em créditos mais high grade, que são os créditos de menos risco, né, que o mercado chama. E esse fundo, a gente lançou ele tem quase 2 anos, no momento que o IPCA, né, você vai lembrar, estava ali rodando perto de 12% ao ano. E a carteira do fundo começou 100% alocada em CRIs ajustados por IPCA. Então o fundo surfou esse IPCA de 12% no seu início, só que a gente já sabia que a taxa de juros estava subindo e que o IPCA provavelmente, né, iria reagir para baixo, essa alta de taxa de juros. Então a gente já começou a fazer e programar uma troca de carteira, e hoje que o CDI está alto e o IPCA está baixo, a gente tem quase metade da carteira em crise em CDI. Então a gente conseguiu preservar bastante resultado com gestão ativa também, então não é só no fundo de tijolo, no fundo de papel também tem bastante gestão ativa, de uma forma que o fundo hoje está com bastante resultado guardado,
está distribuindo aí perto de entre 15% ao ano, aproximadamente, e a gente continua, então, mirando aí nessa alocação ótima, né, entre a curva aí de IPCA e CDI. Tá? E a ideia do fundo além de ter esses CRIs de mais baixo risco, a outra parte da carteira não é que ela tem CRIs mais arriscados, é que são CRIs que não têm liquidez. Então, por exemplo, que é um CRI estruturado que não tem tanta liquidez? Por exemplo, um prédio que foi construído em São Paulo, a incorporadora quis antecipar a carteira, mas ele já está construído, já foi vendido, fica bem localizado em São Paulo e os imóveis valem o dobro do que a dívida vale. Então, você tem muita segurança, você sabe que ali você vai receber, né, o crédito, você tem um pouco mais de taxa, porque ele não tem liquidez, mas você acompanha a carteira como um todo de uma forma que o resultado ele fica um pouco maior. Liquidez o fundo não precisa, não tem resgate, né? O fundo é fechado, então você consegue equilibrar e entregar um retorno um pouco melhor para o cotista. Bom, você citou um exemplo de crédito estruturado. Eu queria que você desse um exemplo de como que é o dia a dia, como que essa operação apareceu para vocês. Ali a gente tem no histórico do time da gestora o relacionamento com incorporadoras, com bancos, com corretoras que estão o dia todo na rua olhando novas operações, né? Então, vem muito disso, da experiência do time. Então, acho que o começo aí, né, que a gente apresentou, né, os principais executivos, acho que esse é o diferencial, né? A gestora é uma empresa, né, como é a sua também, de serviços. Então, o que você tem ali, os ativos são as pessoas que prestam esse serviço. Então, ali tem um bom time com bastante relacionamento, né, com o mercado, e dali a gente consegue ter acesso a essas operações e analisar de uma forma que a gente coloque para dentro as que são mais seguras para o investidor. Então, acho que elas chegam, né, muito desse conhecimento dessa rede, né, e aí lá dentro a gente vai a quatro mãos com a empresa formatando a operação. Então, a gente pede mais garantia, aí na parte jurídica coloca a questão de alienação fiduciária, para liquidar a operação, muitas vezes você pede já que tenha o registro da matrícula já feito em favor do CRI, da nossa dívida, ao invés de, por exemplo, liquidar só com a prenotação. Isso é uma tecnicidade aí que você tem mais segurança se você já nascer com a operação com o registro na matrícula feito em favor do credor. Então, a gente tem um time super técnico que olha no detalhe esse tipo de coisa, e aí com isso a gente é bem conservador para fazer as operações. Legal. Gustavo, vocês também têm FDIC e fundo de Prev, né? Exato. Então, a gente tem um fundo de previdência de crédito, e aí de crédito baixo risco, é um fundo que vai render aí 108, 110 do CDI. Ele completou um ano agora de retorno, com todos os meses acima do CDI, e a gente vai começar agora aí para distribuidores para captar o fundo. Então está com pele baixa, um pouco menos de 10 milhões, Uhum. mas já com um histórico muito bom, né, e liquidez D mais 7. A gente tem também alguns síndicos de crédito consignado, onde a gente tem esses empréstimos para funcionários que é risco governo federal em última instância, então também fundos de risco muito baixo, onde a gente lá fica com as primeiras perdas, né, a chamada cota subordinada. Então a gestora ela tem esse viés imobiliário e viés de crédito, mas se você for, né, reparar em tudo que eu estou falando aqui, são né, produtos com exposição a governo federal, debêntures de empresas de primeira linha, locatários multinacionais. A gente tem um viés mais conservador na empresa de risco baixo, para manter um bom retorno constante para os investidores. Que lições ou dicas você daria para o investidor, né? Porque você está, vamos dizer assim, do outro lado do balcão, né? Quem está nos assistindo, a maior parte das pessoas são investidores e você é o gestor de dinheiro, talvez até de algum desses investidores que nos acompanham aqui. E eu imagino que você veja alguns comportamentos de alguns investidores que, do ponto de vista de alguém que está, vamos dizer assim, no campo de batalha, não faz sentido, ou que você tem uma dica para o pessoal. O que você analisaria num fundo imobiliário, seja de tijolo, seja de crédito? Que dica que você dá para o pessoal? Que legal, Thiago, tocar nesse ponto. Hoje, a gente já tem muito difundido
acesso a informações e fundo imobiliário tem já esse costume das gestoras disponibilizarem o relatório de gestão, aquele relatório mensal. E já nesses relatórios a gente vê, na média, eles são bem ricos em informações. A gente sempre recomenda para o investidor, primeiro, né, leia os relatórios gerenciais, que ali você vai, mesmo que seja leigo, que não seja da área de finanças, você vai conseguir entender o que você está comprando. Então você vai conseguir perceber ali, ó, estou comprando um fundo que tem imóvel que está vazio, estou comprando um fundo que tem imóvel que todos estão alugados, ou que um imóvel que tem crise e tem algum CRI que está em atraso. Então, assim, o básico você consegue entender para saber onde você está pisando. Então, esse, acho que a primeira coisa é leia todos os relatórios, não são grandes, são cheios de figura, fotos bem didáticos, os que a gente costuma acompanhar. Então, acho que isso é fundamental. O passo 2 é diversificar a carteira. Então, não vai pegar e colocar todo o seu dinheiro num único fundo e não colocar também numa única classe de fundos. Então, você tem lá um fundo que paga muito dividendo, vou pegar grande parte do meu dinheiro e colocar nele porque está pagando mais dividendo. Mesmo que pague mais, não faça isso. Coloque em mais de um e em outras classes. Então, tijolo, logística, shopping, CRI. Então, acho que é importante diversificar e não só em fundo imobiliário também, em outras coisas, né? Então, acho que é importante o investidor olhar esses pontos. Acho que a gente sabe que o investidor olha bastante o dividendo, mas acho que é fundamental aí diversificar e entender o que você está comprando. Acho que você tocou num ponto interessante, e eu falo bastante disso, que a gente percebe que muitos investidores, eles analisam o dividendo, que eu acho que tem a sua importância, mas não pode ser tudo, e eu acho que você tocou em 2 pontos interessantes. Ao ler o relatório gerencial, você começa a entender de onde vem aquele yield. Às vezes, esse yield está alto porque o IGPM nos últimos 12 meses foi muito alto, ou porque teve a venda de um ativo num fundo de logística e vários desses eventos não são recorrentes. Então, na hora que você lê o relatório gerencial, ainda que você seja um leigo, como disse o Gustavo aqui, você seja um iniciante, você vai perceber que muito daquele resultado talvez não seja recorrente. E a segunda questão que o Gustavo levantou aqui, a questão da diversificação. Muitas vezes, uma categoria se destaca no dividend yield para cima ou para baixo, porque teve algum evento naquele segmento que fez com que os dividendos fossem altos ou baixos. Vou dar 2 exemplos recentes. Quando ocorreu a pandemia, os fundos de shopping todos caíram os seus dividendos, né? Por quê? Porque a pandemia, enfim, forçou todos os shoppings a fechar. Não significa que seria assim para sempre, mas se você tivesse uma carteira que só tinha shoppings, a sua renda foi para zero ou próximo de zero. Vamos pensar do lado contrário, né? A gente viu muitas pessoas, se não me engano, ao longo de 2021, 22 um pouco, comprando fundos de crédito que eram indexados à IGPM, que estavam pagando muito dividendo. Bom, nos últimos 12 meses o IGPM já caiu bastante, teve até alguns meses aqui nos últimos 12 meses que foram negativos e os dividendos têm caído. Então, a diversificação por si só, ela não resolve, tem que ser diversificação em outro segmento, porque quem tivesse 100% em shopping naquele momento teria perdido, quem tivesse comprado 100% em fundos de CRIs indexados a IGPM também teria uma queda relevante nos seus dividendos nos 12 meses seguintes àquele período de alta. Então, eu gosto dessas dicas do Gustavo e acho que vocês deviam seguir. Eu acho que comprar um fundo sem analisar o relatório gerencial, a não ser que você tenha um consultor, uma casa de research como a Suno, que tenha feito esse trabalho para você, eu acho que você deveria, no mínimo, ler o relatório, mesmo que você tenha uma casa como a Suno aqui. Eu acho que é importante você saber o que está comprando sempre na vida, né? Quando você vai comprar uma geladeira, é importante que você dê uma olhada ali se cabe na tua casa, se cabe no teu orçamento. Eu acho que um fundo imobiliário, ele é um produto como outro qualquer. As pessoas têm que entender o que estão comprando, não é só o yield, é muito mais do que isso. E eu acho que essas 2 dicas que o Gustavo deu são muito boas. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Espero vê-lo mais vezes aqui conosco. Combinado, muito obrigado. E você, quem você gostaria que eu chamasse? Qual gestor
você gostaria que eu chamasse para o próximo Reis dos FIIs? Bota aqui nos comentários.